A partir de agora, deleite-se com o programa A Verdade que Você Precisa Saber, da Igreja Evangélica Missão Pentecostal, que tem como pastor-presidente Francisco das Chagas Castro Filho. Não é apenas mais uma igreja, e sim a igreja puramente fundamentada no Evangelho de Cristo, sem restrições com o dízimo, onde sua oferta é muito valiosa e a sua presença é a oferta maior ao Senhor. Programa A Verdade que Você Precisa Saber. Portas onde não tem portas, eu sou o teu Deus. Por ti. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao santo nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículos 17 em frente diz a palavra: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhes perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás algum ou alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Aleluia. Então, aqui está a palavra, é o versículo 26, de 17 ao 26, trazendo, portanto, a nossa meditação. Dentro de um texto como esse, nós podemos ver, meus amados irmãos, glória a Deus, nesse dia tão importante, que a Bíblia nos ensina a história de um homem que chegou a Jesus, que é este aqui, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. Coisa importante é fazer uma pergunta que realmente mostre que a pessoa está interessada naquilo que quer saber. É o caso desse homem que se interessou pela sua pergunta, mostrando que estava interessado também de herdar a vida eterna. E Jesus Cristo, mostrando, portanto, ele respondeu: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 19. Qual foi a resposta desse homem para o nosso mestre? Ele respondeu: Senhor, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E o homem, feliz ali com essa resposta, com aquele interesse de herdar a vida eterna, é claro, ficou atento ainda mais o que Jesus teria de revelar a ele. Então a Bíblia nos diz que Jesus amou essa pessoa, amou esse homem,
pela sua resposta, pela sua atitude, pela sua obediência aos mandamentos. É o que muito acontece hoje. Deus nos ama por obedecermos a sua palavra, em parte, como esse homem amava, em parte, cumpria em parte, porque Jesus mostra aqui. Fico pensando se por acaso Jesus não riu um pouco por dentro, quem sabe, a situação dele. Não, eu sou bom, eu me justifico diante de Deus, porque sou cumpridor dos mandamentos. Quantos que também estão se justificando? Não, eu sou fiel ao Senhor, eu congrego. Na minha congregação, o pastor me ensina que eu tenho que ser fiel a Deus. Eu dou o dízimo, eu sou fiel ao Senhor. Nem é assim que as pessoas falam? Só que Jesus nunca pediu dízimo de ninguém. Aí é que começa o grande problema. Então, Jesus, naquele momento, amou aquela pessoa que respondeu, até com uma certa força, né, de convicção, conhecido por ser rico. Ele estava em uma posição de autoridade, mas era jovem. Ele era um pouco jovem e tinha essa posição de autoridade, porque antigamente, segundo a história que nos mostra os relatos bíblicos, que lá em Israel, aquele povo, todos, só e principalmente os fariseus e saduceus, eram eles homens que só consideravam uma pessoa boa, uma pessoa abençoada, se tivesse riqueza. E ali falava com Jesus, glória a Deus, que disse em Lucas 4,18, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para curar o quebrantado do coração, foi liberdade o oprimido, anunciar o evangelho aos pobres, aleluia. Então era uma contradição naquele momento, as suas palavras querendo se justificar por conhecer, mas era rico e não estava com o coração nos mandamentos. Simplesmente ele estava se esforçando para alcançar alguma coisa por direito próprio. E não é assim. Nós sabemos que ninguém tem esse mérito, ninguém alcança mérito diante de Deus para que seja salvo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo disse para Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque Zaqueu, com a sua riqueza, com os seus bens que ele havia conquistado, defraudando, ele disse: se eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente. Glória a Deus. E a metade do que eu tenho ainda dou aos pobres. Aí Jesus afirmou, glória a Deus, amou essa palavra e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Então ele, observando aqui esse homem, ele subiu na vida rapidamente e estava, quem sabe, provavelmente se achando o bom, o importante. Então Jesus citou a lei não para perdoar o homem simplesmente, mas para mostrar a ele a verdade. Glória a Deus. Verdade essa que muitos pensam que já estão na verdade, porque estão dentro de uma congregação, seguindo um ritual evangélico, alguma coisa que as pessoas criaram, e não é dessa forma. Jesus mesmo disse, a certa vez que uma pessoa disse para ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos aqui fora te procuram. E Jesus, estendendo a mão, disse: minha mãe e meus irmãos, eis aqui a minha família, aquele que ouve a minha palavra, a palavra de Deus, e as pratica. Aleluia. Eu assemelhá-lo-ei um homem prudente, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que cavou fundo e lançou ali os fundamentos sobre o alicerce. Por quê? Porque isso chama-se a fé em Jesus, a fé no Evangelho. Porque Jesus não mandou pregar a Bíblia. Observe que em lugar nenhum você vai encontrar Jesus mandando pregar, vão pregar a Bíblia. Não, Jesus mandou pregar o Evangelho. Porque naquela época já existia a lei de Moisés, lei de outros, os profetas e tantos outros patriarcas e profetas que falavam. E Jesus disse lá em Lucas 16, aleluia. A lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Aleluia. Então acabou essa questão do homem
ficar praticando a velha lei, pagando dízimos, guardando o sábado e tantas outras coisas, pensando que está agradando ao Senhor. No caso desse homem aqui, ele também, esse jovem, ele tinha os 10 mandamentos consigo, mas faltava alguma coisa para que ele pudesse ser perfeito. E Jesus nos ensina dizendo: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E a nossa perfeição não são, como eu disse, méritos nossos, mas sim, são exatamente o cumprimento do Evangelho, da Palavra de Deus na prática, nós colocando o Evangelho em prioridade em nossas vidas para que possamos alcançar de Deus a salvação. Porque Deus, nosso Senhor, enviou o melhor presente a nós, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Olhando a situação do jovem, se ele tivesse sido honesto com Jesus, teria dito: Senhor, tenho tentado cumprir esse mandamento, mas eu falho. Aleluia. Se ele fosse honesto, ele deveria dizer isso. Não, se justificou logo. Tenho cumprido desde a minha mocidade. É por isso que a gente encontra tantos outros problemas hoje no seio da família. E principalmente no meio dos evangélicos, entre aspas, porque muitos dizem que são evangélicos e não são, porque ainda são cumpridores do livro de Malaquias. Quando Malaquias diz: trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa, diz o Senhor. Aí, isso antes de Cristo. Quando Cristo chega, Mateus capítulo 10, versículo 8, ele diz: de graça receber-te, de graça dai. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dai. Bem diferente. Então quem prega a Bíblia ainda continua cumprindo com esse ritual dos profetas, dos patriarcas. Agora quem prega o Evangelho cumpre a palavra de Cristo, anda na lei de Cristo e não na lei de dente por dente e olho por olho. Então, queridos irmãos e amigos, você que está nos ouvindo, é por isso que estou buscando a Ti, ó Deus, aleluia. Você tem que estar na mesma situação. É isso que nós temos que estar fazendo. Mas ele não disse isso. Ele falhou ao reconhecer que os mandamentos não foram dados para que nós os cumpríssemos e fôssemos perdoados. Eles foram doados para nos mostrar como não temos a capacidade de cumpri-los. A verdade é isso. Os mandamentos, Deus determinou isso através de Moisés, lá no Monte Sinai, escrevendo com o seu dedo numa pedra, aleluia, exatamente para que o homem saiba que não tem condições de cumprir esses mandamentos. Por isso que Jesus chegou a resumir e disse: esses 10 mandamentos são resumidos em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo como a ti mesmo. E as pessoas confundem demais, até mesmo os membros das igrejas, olhando para o seu próprio semelhante, o seu próprio irmão, ele diz que é semelhante a ele, e Jesus diz que é diferente. Quando ele diz cumprir os mandamentos, cumprir primeiro o amor a Deus, depois ao próximo, ele chama o irmão de próximo. E eu digo a você que está nos ouvindo, nós não somos da igreja como membros, nós não somos próximos um do outro. Nós somos membros, nós somos o corpo de Cristo. O meu próximo é aquele que está mais distante, que precisa de ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a grande realidade. Romanos capítulo 3, versículo 19 diz: sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei é como um espelho moral. Ela cala nossa boca e abre nossos olhos. Essa é a lei. Então, ela condena, mas não converte ninguém. É necessário que o homem reconheça que é um pecador e que precisa de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, demonstrando tanto amor, tanta paz, tanta alegria, glória a Deus, mesmo com tanto sofrimento, pois nas suas orações, quando ele orava, saíam gotas de sangue nos poros dos seus cabelos. Isso quer dizer que ali estava o peso de nossos pecados, o nosso Cristo cumprindo tudo na cruz, mesmo pregado, mesmo sofrendo, com a coroa de espinho cravada no couro cabeludo de sua cabeça,
eles seminu que fizeram isso para ridicularizar o Senhor, pois o ímpio faz isso mesmo para ridicularizar os crentes, a igreja do Senhor. Eles fazem de tudo. É processo em cima da igreja, é processo de você ter uma emissora de rádio, é processo de você prega a palavra de Cristo. Agora, quer ser bem recebido no mundo? Abrace o mundo, faça o que o mundo quer. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, e não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A verdade é que se o homem ama o mundo, ele faz o que o mundo quer. Aí o mundo aplaude, tem aplausos para ele, o inimigo está do seu lado, sempre lhe ajudando a viver naquela vida preguiça. Mas quando você volta-se para Cristo, aleluia, aí sim você tem os infernos, você tem o mundo contra você, você tem muita gente, até pessoas da família contra você, as autoridades são contra você. Foi assim que aconteceu com Jesus, foi assim que aconteceu com Pedro, foi assim que aconteceu com Paulo, foi assim que aconteceu com Isaías. Todos esses homens morreram. Isaías foi morto, outros foram sepultados também, outros morreram exatamente porque pregavam a palavra do Senhor. Observamos, portanto, dentro da Bíblia Sagrada, que os apóstolos morreram, a maior parte deles, sofrimento trágico, uma coisa triste. Observemos que Paulo, ele pegou 40 chicotadas. Ele disse: menos uma, para não me igualar ao meu Senhor. Pedro, ele foi crucificado e disse: me coloquem de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ficar também imitando aqui na situação ao meu Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, observe que ninguém pode se justificar diante de Deus. Ninguém pode se igualar a Deus. O único que tem poder, o único que salva, o único que opera maravilha em nossas vidas é Jesus Cristo. E ele disse ao homem: porque tu me chamas bom, há um só que é bom, é Deus. Mas tem muitas pessoas que querem ser boas, querem ser vistas pela sociedade como pessoas boas. Eu quero te dizer, meu irmão, se você está sendo visto pela sociedade como uma pessoa boa, você não está correto com Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, dizendo o Senhor Jesus: no mundo tereis aflições. O mundo é inimigo. Se o mundo vos amasse, então estaria errado, porque o mundo amaria o que era seu. Nós não somos do mundo, por isso que o mundo não nos ama. Então nós temos que amar o nosso Cristo, a sua palavra. Então ela condena a lei, mas não converte ninguém. Ela desafia, mas não gera mudança. Ela aponta o dedo, mas não dá esperança. A única esperança, a conversão, o poder, o milagre é feito em nossas vidas pelo que nós observamos, pelo sacrifício de Jesus, quando nós o aceitamos de coração. Aleluia! Glória a Deus! A lei, nada disso nos oferece. E ela nos leva a quem? A Cristo. Porque nós abrimos os olhos, como estamos diante dos espelhos, né? No espelho estamos nos contemplando, abrindo os olhos. Então quem tem as respostas para o que estamos procurando é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você também está que nem este homem: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu digo que nem o Paulo disse ao carcereiro, depois de ter sido solto, o anjo de Deus tinha quebrado aquelas portas, um grande estrondo aconteceu no capítulo 16 de Atos, quando Paulo e Silas oravam, aleluia, e ali Deus, nosso Senhor, mandou aqueles anjos arrebentarem aquilo ali e colocaram eles fora da prisão. E aí o carcereiro perguntou: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, se amanhã eu não vou mais dar conta desses presos, vão me matar, então eu vou me suicidar logo. Pegou a espada e queria se suicidar. Mas o homem de Deus é aquele que não foge da batalha. Aleluia. O homem de Deus é aquele que não tem medo do diabo. Ele não tem medo de coronavírus, ele não tem medo de inferno, ele não tem medo de diabo, porque ele anda com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, naquele momento, Paulo e Silas estavam ali e disse: ei, olha aqui para mim, olha para nós.
não te faças nenhum dano. Todos nós estamos aqui. E o carcereiro ficou pasmo. Meu Deus, que homem difícil da gente entender o que está acontecendo. Todo mundo que vai preso, quando se solta assim, que tem uma liberdade, ele sai correndo, fugindo, e esse não foge. Por quê? Porque é homem de Deus. Aí abriu, portanto, como eu acabei de falar, como quem está diante do espelho. Aleluia. Ele viu aqueles homens como homem de Deus e se enxergou como um pecador que precisa de Cristo. E fez a grande pergunta: senhores, o que eu faço para me salvar? Aleluia! E veio aí a resposta exata dada por Deus nos lábios daqueles homens: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! É isso, meu amado irmão, prezado rádio ouvinte, você que está nos ouvindo. É isso que nós temos que fazer: acreditar, receber a palavra de Deus. A prioridade em nosso coração é Jesus Cristo. Como Jesus mesmo disse: não ajunteis tesouro no mundo, onde a traça, ferrugem, consome, o ladrão leva, mas ajuntai tesouro no céu. Então aquele homem, ele era um homem rico, ele tinha muita condição, e respondeu ao Senhor que estava pronto desde a sua infância. No entanto, enganava-se. Quantos também estão se enganando, pensando que estão prontos porque estão devolvendo seus dízimos, estão dando dinheiro ao pastor, o pastor enganando, roubando o povo, dizendo que está tudo muito bem, que me dê mais. Nunca eles vão usar aquela palavra, como Paulo mandou dizer àqueles irmãos que enviaram a oferta. Ele disse: olha, diz para o Epafrodito, aqui está tudo abençoado, aqui ninguém precisa mais de nada, tudo que ele me visitou aqui, ele trouxe, eu tenho em abundância. Quem é o pastor que está hoje dizendo que tem abundância? Quanto mais você leva, mais ele quer. Meu irmão, isso é tudo balela. Aceite a palavra de Deus como ela é. Aceite Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Este sim morreu na cruz para te salvar. Este sim, ele nos dá a vida eterna. Este sim é claro em dizer que o único bom é o nosso Pai Celestial. Não tem pastor bom, não tem homem bom, não tem pregador bom. Esse pregador é bom, nada disso. O bom é nosso Deus. Amém? Então oremos nesse momento, você que está acompanhando aí, ouvindo a palavra, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te damos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, nesse dia tão abençoado, meu Pai, que o Senhor venha abençoar também a todos aqueles que nos ouvem, que todos eles sejam libertos e conscientes que nós precisamos de um Deus que tudo pode e é o único que é bom e verdadeiro para nos ajudar. Senhor, toma-nos em tuas mãos, dirige os nossos passos, nos livra de problemas, nos livra de angústia, tristeza, de fome, de coisas terríveis que vem trazendo o inimigo para nossas almas. Senhor, coloque, portanto, teus anjos acampados ao nosso redor e nos livre e guarda do mal. No nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Você que está nos ouvindo, diga amém, que Deus te abençoe também em nome de Jesus. Você acabou de ouvir A Verdade que Você Precisa Saber, um programa da Igreja Evangélica Missão Pentecostal.